Tenho dois links de internet no meu roteador MikroTik, mas eu só consigo fazer o acesso por um dos links. E agora, como é que eu resolvo essa parada? Se essa é a sua dúvida, fica comigo até o final do vídeo. Vou te mostrar não só como configurar, mas diagnosticar também. Vamos lá! Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Vieira, instrutor oficial da MikroTik, e eu recebi essa questão por algumas vezes nas minhas redes sociais e eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente está na versão 7 do RouterOS. Então preste bem atenção, fique até o final. Se você gostar, dá um like, deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo, tá certo? Bem, eu tenho aqui um laboratório, né, onde eu tenho duas operadoras ligadas ali, configuradas nesse meu roteador MikroTik 1. Eu sei que o laboratório está um pouco grande, mas eu estou aproveitando um laboratório que eu uso nos meus treinamentos presenciais de MikroTik, que eu rodo aí o Brasil. Bem, eu vou fazer o acesso ao meu roteador 1, né? E você vai ver que eu não fiz nenhuma configuração especial, simplesmente eu tenho aqui IP, tanto na Ether 1, que representa a operadora 1, quanto IP na Ether 2, que representa a operadora 2. E normalmente, quando você tem dois links de internet, qual que de fato é o problema que pode acontecer? Digamos que você quer fazer o acesso a partir da operadora 2. Isso porque a operadora 1, você já consegue esse acesso. É o seu link principal. Seja ali um link dedicado, seja uma Vivo, seja uma NET com IP público chegando no roteador. Mas quando você pega o IP público da operadora 2 aqui, seja lá uma Vivo ou qualquer outra operadora, você não consegue o acesso, né? Isso não estou dizendo que é para 100% dos casos, mas tem uma galera que me manda uma mensagem dizendo não consigo acesso pela operadora 2, como é que eu resolvo? Então, tende a ser o seguinte problema. Quando você vem da internet na direção aqui do IP público operadora 2, ele bate no seu roteador, mas ele tenta sair, né, responder a conexão usando a rota default da operadora 1. E aí não estabelece essa conexão. Isso pode ser um problema, pode ser o seu problema, e a configuração que nós vamos fazer aqui, se for esse o seu problema, vai resolver. Bem, então vamos lá para o meu roteador MikroTik, você vai ver que ele simplesmente tem IP, né, de ambas operadoras, operadora 1 e operadora 2. Léo, se a minha operadora 2 não me entrega IP público direto no meu roteador, eu fiz o quê? Eu fiz uma DMZ. Então, ou seja, a galera às vezes tem aqui, ó, entre a internet e o roteador MikroTik, o equipamento do provedor de internet. E esse equipamento, o ideal na minha visão, é que ele fique no modo bridge. Mas alguns a gente não tem como colocar no modo bridge, porque às vezes tem um outro serviço ali que para de funcionar quando a gente coloca no modo bridge. Vou dar um exemplo aqui de BH, que seria aí um VoIP, por exemplo, que quando você coloca esse dispositivo no modo bridge, o VoIP, a linha IP que esse cliente contratou também com essa operadora, para de funcionar. Então, nesse caso, é feito DMZ, apontando o IP do roteador MikroTik, que está aqui na interface 2. Beleza. Mas ainda assim, Léo, mesmo depois de ter feito DMZ, eu não consigo acesso usando o IP público da operadora 2. Isso pode ser, como eu já falei, porque está voltando pela operadora 1. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que tudo que vier pela operadora 2 retorne exclusivamente pela operadora 2. Retorne para a internet pela operadora 2 a resposta. Como é que eu vou fazer isso? Então, quando eu venho aqui no meu roteador MikroTik, em IP rota, atualmente eu só tenho uma tabela de rota, que é a tabela main, a tabela principal. Como eu estou usando a versão 7 mais recente, né, para criar uma nova tabela de rota, isso porque eu vou precisar de ter uma outra rota default ativa, eu vou criar aqui uma nova tabela em Routing Tables. Clicando no mais, eu vou colocar o nome da operadora. Vamos supor aqui Vivo. Ou até mesmo poderia ser, ó, operadora 2. Marco a caixinha FIB, que é Forward Information Base, ou seja, essa tabela ela vai ter, além da RIB, que é onde está todas as rotas, também vai ter a tabela de encaminhamento de pacotes. Então eu vou dar OK
Então eu criei uma nova tabela de roteamento. Bom, se eu voltar aqui, ó, antes só tinha a main table, a tabela principal. Agora eu tenho a operadora 2. Logo, eu consigo pegar a rota default da operadora 2, que é essa aqui, ó, 201, 206, 1, 2, 5, 4. Vou criar essa mesma rota, ó, 201, gateway 206, 1, 2, 5, 4, que é o gateway da minha operadora. Se o equipamento da operadora tivesse lá em DMZ, exemplo, é o modem da Vivo, 192.168.15.1. É o endereço que eu colocaria aqui, por exemplo, beleza? Só que, se eu der OK, ele iria criar essa rota na main table. E eu quero que ele crie, na verdade, na tabela operadora 2, a tabela que eu criei há pouco tempo agora atrás. Então, quando eu der OK, você vai ver que tem agora uma outra rota default ativa, mas que está na tabela operadora 2. Esse é o primeiro passo. Léo, se eu não conseguir entender, fica tranquilo, irmão. Você volta o vídeo de novo, assiste de novo, faz o passo a passo, que tende a dar certo. Beleza? Por que tende? Porque tem que ver qual é de fato o problema que está girando aí, qual é o problema. Mais à frente, vou te dar uma outra opção de possível problema, né, que ainda fazendo o passo a passo você não conseguiria resolver. Fique tranquilo, mas vou te explicar. Seguindo aqui, criei uma nova tabela de rota. Então agora eu consigo fazer o quê? Lá em IP Firewall Mango, eu consigo dizer o seguinte, olha, Mango eu uso para marcar, né, pacotes, alterar informações do cabeçalho, dentre outros. Mas no meu caso aqui, eu quero o seguinte, olha, tudo que for com destino ao meu roteador, ou seja, input, a chain input aí no meu firewall, que está entrando em interface, entrando pela interface Ether 2, que é onde eu liguei o equipamento da operadora 2, então é uma condição, né? A condição é input com destino ao meu roteador, entrando pela Ether 2, que é a operadora 2, e que o pacote, que a conexão não tenha nenhuma marca. Isso aqui nem precisaria, mas é só, como se diz assim, aumentando ainda mais essa condição, a fim de que realmente dê certo o objetivo nosso aqui. Então, se não tem nenhuma marca, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma marca de conexão. Eu quero marcar a conexão. Léo, o que seria marcar a conexão? Bom, exemplo, quando você vai abrir o inbox, ele utiliza o protocolo TCP, e não sei se você sabe, mas o TCP ele estabelece uma conexão. Ele verifica se aquele serviço está disponível, ele faz o three-way handshake. Então, eu quero marcar essa conexão. E esse marcar a conexão, eu vou dar um nome aqui, ó. Exemplo, o in de input entrou pela operadora 2, tá? OP2. Então, quer dizer, tudo que vem na direção do meu roteador, entrando pela interface 2, que não tem nenhuma marcação, eu quero adicionar uma marca. Marcar a conexão e chamar de entrou aqui input, operadora 2, e eu dou OK. Então essa é a primeira regra. A partir dessa regra agora, eu já consigo dizer para o meu roteador o seguinte, olha, output, ou seja, qualquer coisa que o meu roteador vá responder, qualquer coisa originado dentro do meu roteador, que a conexão tenha uma marcação, uma marca, exemplo, in op2, beleza? Qual que é o objetivo agora? Ação, marca, roteamento. E aí eu vou definir para qual tabela de rota ele vai marcar os pacotes, para que olhe ali por qual tabela ele precisa usar a rota default. No caso aqui eu quero que ele use pela rota operadora 2. Repetindo as condições das regras, para ficar mais claro para você. Imagina o seguinte, fora do roteador para ficar mais fácil. Imagina que na sua casa tem duas formas de entrada. A entrada pela porta da frente e a entrada dos fundos. Por padrão, todo mundo na sua casa entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Só que quando alguém entra pela porta dos fundos, ele acaba sem nenhuma marcação, tentando sair pela porta da frente. Aí ele não encontra o carro, não encontra lá
o veículo que levou até a sua casa. E aí ele fica perdido. Então, qual é o nosso objetivo? Qual a primeira regra? A regra 0 aqui é dizer o seguinte: se o meu visitante, o meu convidado, entrou pela porta dos fundos, eu vou colocar uma marca. Uma marca dizendo assim, ó, ele entrou pela Ether 2, que é a porta dos fundos, com destino à minha casa, ele não tinha nenhuma marca antes, que esse é no mark aqui, ação. Marca ali que ele entrou pela porta dos fundos, em operadora 2. Agora, qualquer coisa que vá sair da minha casa, de dentro da minha casa, referente a essa conexão que eu marquei, o que eu estou dizendo? Output saindo da minha casa, que tem a marcação, entrou pela porta dos fundos, ação. Olhe, procure a rota pela tabela rotas do fundo, que no caso aqui, operadora 2. Pronto. Então aqui você até vê que já tem alguns bytes e alguns pacotes sendo marcados. Isso porque eu, nesse momento, já estou usando aqui também, ó, o IP da operadora 2. Então ele marcou a conexão e agora ele está marcando, né, a rota, botando ali para cada pacote ler a tabela da operadora 2. Léo, eu preciso fazer isso para a operadora 1 também? Bom, como a operadora 1 é o meu link principal, é a minha rota default da tabela main, eu não precisaria fazer. Mas se você quiser, é possível também. Agora, no início do vídeo, né, pouco mais no início do vídeo, eu disse que se o seu problema é só esse, com isso aqui já vai resolver. Só que pode ser um outro problema. Qual que é o outro problema? Você fez essas regras que eu acabei de explicar, mas ainda assim você não consegue o acesso pela operadora 2. E uma possibilidade é que a operadora 2 esteja filtrando, ou seja, bloqueando o acesso, ou outra possibilidade, você esteja atrás de um CGNAT. Quando você vai, por exemplo, no site meuip.com.br, aparece o IP público. Só que esse IP público ele é compartilhado entre várias outras pessoas, empresas. Logo, eu não conseguiria o acesso ainda que eu fizesse essas configurações. Porque quando eu tento o acesso usando o IP público que apareceu naquele site, significa que eu vou bater lá no roteador que está lá no provedor de internet. E aí eu não consigo chegar no meu roteador MikroTik. E como é que eu posso validar isso, Léo? Como é que eu posso tentar identificar essa situação dentro do meu roteador MikroTik? Uma forma que eu quero aqui tentar te ajudar seria você fazer uma regra de input na guia Filters. Né? Claro que pela Mango você veria que não contou pacotes aqui, toda vez que você tentou o acesso, tá? Mas eu só dou um outro exemplo, só para a gente ter mais um exemplo. Eu poderia criar um filtro aqui dizendo o seguinte, ó, input, né? ICMP, que seria um simples ping, exemplo. Entrando pela operadora 2, que é a Ether 2, então aqui é uma condição. Tudo que vem na direção do meu roteador, que for protocolo ICMP, Ether 2, entrando pela Ether 2, eu posso dar um accept, ok? E aí eu vejo aqui nas estatísticas que está zerado. Qual que é o objetivo? Eu agora estando fora da empresa, ou seja, o local onde está o roteador MikroTik, eu vou pingar o IP público da operadora 2. E o objetivo é que conte pacotes aqui. Então eu vou pegar o meu computador, esse meu computador aqui, esse meu terminal está fora da rede lá. Então eu vou fazer o quê? Ping 201.206.1.251, que é o IP, por exemplo, que eu peguei no site meuip.com.br, né, o que eu acredito ser o IP da operadora 2. Então eu vou dar um ping e olha só, começou a contar pacotes aqui, ó, 3, 4 pacotes. Significa, nesse caso, que de fato eu consegui chegar no roteador MikroTik. Agora, se eu tentasse dar o ping e ele não contasse pacotes, significa que, por alguma razão, eu não estou chegando no roteador MikroTik. Logo, as regras que eu fiz em Mango não teriam nenhum efeito. Beleza? Bom, eu espero ter te ajudado e faça o seguinte, aqui nos comentários coloque as dúvidas que você tiver, porque aí, quem sabe, eu gravo um outro vídeo trazendo mais explicações. E se você gostou, dá aquela moral de deixar um like, comenta aqui pra mim se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos. Um abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo.